Como fazer suas operações com a taxa dividida. Antes de sabermos como operar a taxa dividida, precisamos saber como identificar uma taxa dividida. Para identificar a taxa dividida é muito simples. A gente sempre vai olhar para uma dupla de velas da mesma cor. Então, aqui por exemplo, aqui a gente tem uma dupla da mesma cor. Mas o que torna uma dessas velas ter domínio, ter a defesa da taxa dividida, vai vir perante este padrão aqui, ó. Neste caso aqui, olhando para essa dupla, não tem taxa dividida aqui. Por que não tem? Porque a taxa dividida a gente vai olhar para este meio aqui, ó. Aqui tem a primeira vela, aqui tem a segunda. Porque aqui é um lote de venda, então a primeira é a de cima e a segunda é a de baixo aqui. Mas para ter uma taxa dividida, a primeira, essa daqui, não pode ter pavio no fechamento. Aqui a gente sabe que é o fechamento da vela e aqui tem o pavio no fechamento. Isso não pode acontecer para ter o padrão de taxa dividida. E esse é um dos jeitos para nascer uma taxa dividida. Ou ela pode sim ter o pavio aqui no fechamento, mas a segunda não pode ter pavio na abertura. Se a segunda tem pavio na abertura e a primeira tem pavio no fechamento, não tem taxa dividida. Por exemplo, vamos tirar aqui este pavio aqui. Pronto, aqui a gente tem uma vela onde não tem pavio no fechamento e a segunda, da mesma cor, tem pavio na abertura. Aqui eu tenho taxa dividida. Aqui eu tenho taxa dividida. Mas onde que eu vou marcar? Vou marcar no fechamento da segunda, na abertura da primeira, no fechamento da primeira, ou na abertura e pavio da abertura da segunda. Na abertura e no pavio da abertura da segunda. Aqui a gente tem o domínio da taxa dividida. Vai ficar aqui na abertura, vai marcar aqui a abertura e no pavio da abertura sempre da segunda. Vale ressaltar. A taxa dividida, a gente vai olhar para as duas velas da mesma cor, porém apenas a segunda vela ganha o domínio da taxa dividida. Então a gente, neste padrão aqui, onde não tem pavio no fechamento da primeira e tem pavio na abertura da segunda, marcamos a abertura da segunda olhando para a dupla e, neste caso aqui tem pavio na abertura, o pavio da abertura também recebe domínio de taxa dividida. Beleza, identificamos um dos padrões de taxa dividida e identificamos aonde fica a defesa dela. E agora como que faço para operar aqui? Agora é só esperar uma vela de compra vir e demonstrar fraqueza na defesa. O que seria uma fraqueza na defesa? Ela não romper, não passar da marcação. Ela ou terminar travada aqui, ou ela bate aqui e retrai, podendo deixar o pavio lá em cima, não tem problema. Mas aqui fazendo a rejeição na taxa dividida. Aqui a gente já tem leitura de venda. Mas o ideal mesmo é este travamento aqui, ó, com o corpo. Travou com o corpo sem deixar pavio no fechamento, esta fica uma operação mais forte, porque não deixa liquidez. Mas do outro jeito também tem leitura de venda perante a rejeição na taxa dividida. E aqui, a compra travando com o corpo na taxa dividida, a gente tem a leitura para pegar uma venda para a próxima vela. E caso a operação já seja de venda aqui na abertura para ela cair, e mesmo assim ela bater na marcação e finalizar verde, nessa que ela bate lá dentro dos 30 segundos, dentro do tempo para pegar a operação, a gente pode pegar a retração aqui para não precisar acertar a cor da vela e a gente ganha na retração com a taxa que a gente colocou aqui em cima, exatamente na taxa dividida. Da mesma maneira vai acontecer a força vendedora no pavio da abertura, ou seja, quando a compra bater aqui no pavio da abertura e travar, aqui significa que a compra perdeu força quando bateu no pavio da taxa dividida e temos leitura de venda perante o pavio da taxa dividida como defesa da região. Então, aqui a gente tem leitura de venda para a próxima vela por causa da defesa no pavio da taxa dividida. Agora vamos supor que essa venda que a gente pegou perante o pavio da taxa dividida finalize aqui na abertura da taxa dividida depois do primeiro rompimento. Depois do primeiro rompimento em qualquer defesa, ó, antes aqui era domínio vendedor. Toda vez que o preço batia aqui, a gente vendia. Toda vez que o preço batia aqui, a gente vendia. Como aconteceu o primeiro rompimento aqui na abertura, somente na abertura fez o primeiro rompimento, aqui não fez o primeiro, aqui no pavio não fez o primeiro, porque finalizou exatamente na ponta do pavio, mas mesmo que rompesse a ponta do pavio, estaríamos olhando apenas para a abertura aqui. Nesta parte da abertura, o que aconteceu? Aqui antes defendia a venda, agora depois do primeiro rompimento, passa a defender a compra. Ou seja, quando a venda bater na mesma região onde a gente estava vendendo antes, agora a gente está comprando perante a taxa dividida. A gente ainda está olhando para esta vela aqui, ó, para a taxa dividida. Rompeu a primeira vez, antes defendia a venda, agora passa a defender a compra. Agora, o outro padrão de taxa dividida é quando não deixa pavio na abertura da segunda, mas deixa pavio no fechamento da primeira. Olhando para a dupla, aqui ainda temos taxa dividida. E onde que a gente vai marcar? É no fechamento da primeira? É no pavio do fechamento da primeira? É na abertura da primeira? Negativo, vai ser sempre
A gente vai olhar para as duas velas para definir a taxa dividida, porém é sempre a segunda vela que vai ganhar o domínio da taxa dividida. Então aqui identificamos a segunda vela e aqui sabemos que o domínio da taxa dividida está aqui na abertura dela. Marcamos aqui a nossa defesa de venda perante a taxa dividida. Então toda vez que a compra bater aqui em cima e demonstrar fraqueza, não passando da marcação, aqui a compra perdeu força na região vendedora. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai comprar? Negativo, a gente vai pegar uma venda aqui por conta da fraqueza da compra na defesa vendedora. Então, operação de venda aqui mais que clara para a gente pegar. E de novo, caso a operação seja de venda para a gente pegar e mesmo assim a vela bater lá em cima dentro do tempo, a gente pode pegar uma retração perante a taxa dividida para ganhar na retração, não precisando acertar a cor da vela. Então aqui a gente ganharia na retração por causa da taxa dividida aqui como defesa, fazendo com que a gente ganhasse aqui na retração. E como este padrão aqui de taxa dividida, onde não deixa pavio na abertura da segunda, e este padrão de taxa dividida, que é o último exemplo, onde não deixa pavio nem no fechamento da primeira e nem na abertura da segunda, os dois vão funcionar da mesma forma. Como não tem pavio na abertura da segunda, só marcaríamos a abertura da segunda como domínio de taxa dividida. E o jeito de operar vai ser o mesmo, vai marcar a abertura, vai esperar a compra bater lá, demonstrar a fraqueza na região defensora de venda perante a taxa dividida, a compra bateu lá, a gente pega a venda. Ou caso a operação de venda já seja da abertura aqui, e mesmo assim a compra vai e bate lá em cima, dentro do tempo para pegar a operação, a gente pode pegar uma retração aqui perante a taxa dividida também. Seja esse padrão como com pavio no fechamento da primeira ou sem pavio no fechamento da primeira. Vai funcionar do mesmo jeito. O único padrão diferencial é quando não tem pavio no fechamento da primeira, mas tem pavio na abertura da segunda, que aí ganha o domínio de taxa dividida também a ponta do pavio da segunda vela, olhando para a dupla. Mas como este padrão aqui, onde não tem pavio nem em nenhum dos lados, ou quando tem pavio apenas no fechamento da primeira, mesmo jeito de operar. Mas aqui, quando a compra subir, rompendo a marcação onde a gente estava vendendo, quando a venda travar aqui embaixo agora, a gente vai pegar o quê? Vai pegar uma venda? Não. Por que a gente não vai pegar a venda? Porque a venda demonstrou fraqueza na região compradora. Qual a região compradora? Essa taxa dividida. Por mais que seja uma taxa dividida de venda, teve o primeiro rompimento aqui por causa dessa compra aqui. Então, depois do primeiro rompimento, toda defesa inverte a polaridade. Então aqui, aquela taxa dividida que defendia a venda, toda vez que a compra batesse aqui a gente vendia, agora a gente está comprando na mesma região. E foi por isso que eu peguei aquela operação de venda no começo do vídeo, por causa da taxa dividida que tinha ali. Uma das 5 defesas da lógica do preço, muito forte para pegar a operação perante a taxa dividida. E é isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E se você quer ter esse tipo de conhecimento e muito mais ainda da lógica do preço, entra no link da descrição que lá acontece 8 lives por dia, de domingo a domingo, com câmera, microfone e chat aberto. Não tem delay porque é live no Meet e sem martingale nas operações. Então se você quer assistir live de operações, mentoria gratuita, tiragem de dúvidas, entra no link da descrição e faça parte da comunidade ali. Então vou ficando por aqui e lembre-se, aprenda a pensar e não a copiar.